Olá, meu nome é Maria Virgem das Vitórias, sou mineira de Belo Horizonte, mas vivi muitos anos no Espírito Santo, desde os 6 anos de idade, então também sou capixaba de coração. Tenho 34 anos e vou contar um pouquinho da minha história de vocação. Sempre me considerei católica, mas nunca conheci bem o que era a Igreja Católica e nunca pude entender também. E fui aceitando as coisas que o mundo dizia sobre a igreja, as críticas, eu também fui aceitando como uma verdade, mas nunca busquei ver o que era realmente a verdade. E assim fui vivendo uma vida até os 28 anos de idade, muito mundana, muito desregrada, muito desordenada, pecaminosa, ou seja, desastrosa. Mas Deus me resgatou. Com a graça de Deus, eu tive uma graça muito grande de conhecer pessoas muito boas, amigos que buscavam a santidade. E depois também eu li um livro de Scott Hahn, que é um autor americano que foi protestante e conta a história de conversão dele para o catolicismo e que abriu meus olhos de uma forma misteriosamente incrível para as verdades da igreja, para as verdades de Deus, a verdade absoluta que a gente só encontra em Deus, né? E as maravilhas do que é a Igreja de Cristo, do que é experimentar e viver o que realmente está na minha religião, que é a religião católica, o que realmente está na religião católica, viver e entender. E então que eu comecei a ficar com uma sede muito grande das coisas de Deus. E nessa época, realmente, eu mudei a minha vida da água para o vinho. Eu comecei a mudar a forma de pensar, de viver, de me vestir, de gostos. E eu só queria, nesse momento, me aprofundar e cada vez mais buscar a santidade. Aí eu percebi, na verdade, que a santidade é um chamado que Deus faz para cada um de nós cristãos. E que era possível também para a minha vida. E assim que eu conheci a congregação, nesse momento, eu estava nessa ânsia de cada vez mais buscar a Deus e unir a minha alma a Ele, que é a santidade, né? A santidade é isso, a união da nossa alma com Deus. E eu estava cada vez mais buscando isso na minha vida. E tinha a questão da vocação, não sabia exatamente o que Deus queria para mim, se era casar, um matrimônio ou a vida religiosa. Eu queria, na verdade, nesse momento, casar e ter muitos filhos. E encontrar uma pessoa que buscasse a santidade como eu. Mas, ao mesmo tempo, eu queria fazer mais do que fazer minha vontade, eu queria fazer a vontade de Deus. Então, eu rezava fervorosamente todos os dias e pedindo a Deus que me mostrasse o que Ele queria para mim. E Ele foi me mostrando. Eu fui fazer os exercícios espirituais através de umas amigas que conheciam a congregação enfim. E eu acabei conhecendo através dessas amigas e os exercícios espirituais. E aí eu vi mais claro que a vida religiosa era uma vida de maior perfeição, mas ainda não tinha certeza de nada. Eu saí do meu trabalho e doei todas as minhas coisas, tudo que eu tinha, e sem nada eu fui para o convento. E no convento é que eu realmente descobri que Deus queria isso para mim, porque eu fui vivendo cada vez coisas tão maravilhosas e tão intensas que eu só fui querendo cada vez mais me aprofundar na vida religiosa e viver isso. E como que Deus não frustra os nossos desejos, não porque, como eu disse, que meu desejo era casar e ter filhos, mas Deus realmente não frustra aquilo que Ele coloca no nosso coração. E Ele me fez casar realmente com a pessoa melhor que eu poderia imaginar na vida, que é a pessoa de Jesus Cristo, e ser mãe das almas. E depois, já no convento, né, com a graça de Deus, eu comecei a pensar na vida contemplativa também, que era uma vida que me atraía de alguma forma, eu não sabia exatamente o que era, nem porquê. E eu lendo, no finalzinho da leitura, falava sobre a vida contemplativa como uma dedicação total à única coisa necessária, que é Deus. E isso me veio de uma forma tão forte que Deus me chamava para a vida contemplativa que eu não pude duvidar. E graças a Deus aqui estou hoje.